Tribunal Penal Internacional ou Corte Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional ou Corte Penal Internacional, conhecido também como Estatuto Penal de Roma. Lembra que julga indivíduos, criado em Haia em 2002? Ok. No que diz respeito a este Estatuto Penal de Roma, que seja o Tribunal Penal Internacional ou Corte Penal Internacional, já colocaram Estatuto Penal de Roma para 2002 de Haia para não ter perigo da gente confundir, tá? Assinar a alternativa que indica uma condição no julgamento realizado no Brasil que impediria a realização de um novo julgamento pelo Tribunal Penal Internacional pelos mesmos fatos. O que eu sei antes de ler essa resposta é que se tiver tudo certinho aqui no julgamento do nosso país, não haverá o julgamento pelo Tribunal Penal Internacional, ou seja, pelo Estatuto de Roma, pela Corte Penal Internacional. Então, vamos achar uma resposta que seja mais compatível com o que eu acabei de dizer. O julgamento realizado no Brasil foi conduzido de uma maneira que, no caso concreto, se revela incompatível com a intenção de submeter a pessoa à ação da justiça. Calma. Não sei, ficou muito estranho. O julgamento realizado no Brasil não foi conduzido de forma imparcial. Ou seja, poderia levar lá. Então, não impediria um julgamento. Eu quero um caso que impediria um novo julgamento. O julgamento realizado no Brasil teve por objetivo subtrair o acusado à sua responsabilidade criminal por crimes da competência do tribunal do júri. Então, não inviabilizaria, não impediria um novo julgamento do Tribunal Penal Internacional nesse caso. O julgamento realizado no Brasil não foi conduzido de forma independente. Então, não impediria um novo julgamento. Olha aqui, ó, o julgamento o julgamento no Brasil não foi realizado independente em conformidade com a garantia de um processo equitativo. Tá? O julgamento realizado no Brasil teve por conclusão sentença absolutória fundada na atipicidade, fato atípico. O julgamento foi conduzido de uma maneira que, no caso concreto, se revela incompatível com a intenção de submeter a pessoa à ação da justiça. Muito estranho. Letra E, professora querida. Vamos ler tudo que a professora falou, nossa Liz Rodrigues, ela é linda. O Tribunal Penal Internacional é um tribunal subsidiário, ou seja, só atua quando outros órgãos se mostram incapazes de realizar um julgamento de acordo com as normas penais internacionais aplicáveis. O artigo 17 do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional ou da Corte Penal Internacional, indica que o tribunal poderá decidir pela não admissibilidade de um caso se A, B, C, D. Opções. O caso for objeto de inquérito ou de procedimento criminal por parte de um Estado que tenha jurisdição sobre o mesmo, salvo se esse não tiver a vontade de levar a cabo o inquérito ou procedimento, ou não tenha capacidade de fazer. Ou seja, então o tribunal ele não vai aceitar um caso que foi objeto de inquérito por parte de um Estado que tenha jurisdição. Agora, salvo se o Estado não quiser dar continuidade a esse inquérito, salvo o Estado não quiser dar andamento ao procedimento, ou não tem capacidade de fazer, entendeu? Aí sim ele aceita, tá? Letra B. O tribunal poderá não aceitar o caso se o caso tiver sido objeto de inquérito por um Estado com jurisdição sobre ele e tal Estado tenha decidido não dar seguimento ao procedimento criminal contra a pessoa em causa, a menos que esta decisão resulte do fato de o Estado não ter vontade de proceder criminalmente ou da sua incapacidade, ou seja, o Estado decidiu não dar prosseguimento, mas desde que não seja simplesmente porque não está com vontade. Isso não pode ser uma justificativa, não está com vontade, tá? Agora, se o
o caso tiver sido objeto do inquérito por um Estado com jurisdição sobre ele, tudo certo. Agora o Estado tenha decidido não dar seguimento contra essa pessoa em causa, aí tudo bem. Aí o Tribunal Penal Internacional não vai intervir, não vai pegar esse caso. Mas, a menos que essa decisão resulte do fato de o Estado não ter vontade de proceder criminalmente. Agora, simplesmente está sem vontade, né? Ou da sua incapacidade real de prosseguir, então o tribunal pega sim. Outro caso que ele não pega, o Tribunal Penal Internacional ou a Corte Penal Internacional. A Corte Penal Internacional não pega se a pessoa em causa já tiver sido julgada pela conduta que se refere à denúncia e não puder ser julgada pelo tribunal em virtude do disposto do parágrafo 3º do artigo 20. Parágrafo 3º do artigo 20, bis in idem, né? Bis in idem, parágrafo 3º. O Tribunal Penal Internacional, a Corte Penal Internacional, não poderá julgar uma pessoa que já tenha sido julgada por outro tribunal, por atos também punidos por artigo 6, 7 e 8, a menos que o processo neste outro tribunal tenha por objetivo subtrair o acusado da sua responsabilidade criminal por crime de competência do tribunal, ou não tenha sido conduzido de forma independente ou imparcial, ou em conformidade com as garantias de um processo equitativo reconhecidas pelo direito internacional, ou que tenha sido conduzido de uma maneira que, no caso concreto, se revele incompatível com a intenção de submeter a pessoa à ação da justiça, que no caso concreto se revela incompatível com a intenção de submeter a pessoa à justiça. É exatamente a questão aqui. Aqui, nos que diz respeito uma ação que impediria um novo julgamento pelo tribunal. Se revela incompatível com a vontade de submeter a pessoa à justiça. Peraí, então ele não. Esse aqui sim. Se o julgamento se revelar incompatível com a intenção de submeter, deve ser levado ao Tribunal Penal Internacional, sim. Por isso que não é essa. A letra E. Gente, uma maneira certa a questão como esta é sempre lembrar que a jurisdição do Tribunal Penal Internacional é subsidiária e complementar à nacional. O Tribunal Penal Internacional não julgará quando já houver sido iniciada a persecução penal no Estado parte, salvo quando este não tiver capacidade de fazer ou vontade de fazer justiça, ou quando o julgamento foi simulacro, parcial, conluio, etc. Lembre que o Tribunal Penal Internacional julga pessoas individuais, casos individuais. Então, o julgamento realizado no Brasil, se tiver por conclusão sentença absolutória, com base na atipicidade, não tem necessidade, fato atípico, né? Condenado ou absolvido. Artigo 20, parágrafo 1º, ne bis in idem. Salvo exposição em contrário do presente estatuto, nenhuma pessoa poderá ser julgada pelo Tribunal Penal Internacional por atos constitutivos de crimes pelos quais já tenham sido condenados ou absolvidos. Tranquilo. Nenhuma pessoa pode ser julgada por outro tribunal por crime mencionado no artigo 5º, relativamente ao qual já tenha sido condenado ou absolvido pelo tribunal, ou sido absolvida pelo tribunal. Ele não pode julgar uma pessoa que já tenha sido julgada por outro tribunal, a menos que esse processo tribunal tenha por objetivo subtrair o acusado da sua responsabilidade criminal por crime de competência do tribunal, ou não tenha sido conduzido de forma independente, imparcial, em conformidade com as garantias de um processo equitativo reconhecidas pelo direito internacional, ou tenha sido conduzido de uma maneira que, no caso concreto, se revele incompatível com a intenção de submeter a pessoa à ação da justiça.